Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um pudim que não precisa de leite condensado e fica delicioso. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe o seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então, bora começar nossa receita. A gente vai começar preparando a nossa calda do pudim. Aqui eu tô fazendo direto na forma, tá? Mas se você preferir, pode fazer em uma panela e depois colocar na forma que você vai utilizar. Eu tô colocando aqui uma xícara de açúcar. Pode ser o açúcar cristal comum, pode ser açúcar refinado, o que você preferir. Daí você vai mexendo aos poucos, tá? Para não deixar esse açúcar queimar e vai esperar ele derreter completamente. Eu estou utilizando uma xícara de açúcar e vou adicionar depois meia xícara de água, tá? No final, essa calda vai ficar uma quantidade aí boa, realmente vai render bastante. Caso você não goste tanto de calda, você coloca apenas metade do que eu utilizei aqui, sempre usando essa proporção de 2 partes de açúcar para 1 parte de água. Lembra sempre de ficar mexendo esse açúcar, tá? Para não ter risco de ficar com gosto de queimado ou com aquele gosto amargo na sua calda. Aí você vai passando a colher ou a espátula, principalmente na partezinha aí da lateral, para não ficar com gosto queimado. E quando derreter completamente, você já vai acrescentar meia xícara de água. Na hora de derramar a água, cuidado, tá? Toma uma certa distância, porque vai subir um vapor aí, vai estar com a temperatura bem elevada. Depois que a água começar a se misturar com o açúcar, essa temperatura vai baixar um pouco e você vai conseguir voltar a mexer. Daí você vai deixar ferver por um tempinho a mais, tá? É normal que em algumas partes o açúcar fique firme na hora que você coloca a água, daí é só você esperar ele dissolver novamente e em seguida você já vai desligar o fogo. Se por acaso ficar alguma pedrinha de açúcar, como ficou aqui na minha colher, você retira, tá? E depois que você desligar, você vai esperar aí baixar um pouquinho a temperatura e você vai perceber que vai mudar essa textura. Ela vai ficar com uma textura mais parecida com o mel. Ó, gente, aqui já tinha baixado a temperatura, tá? E como eu falei pra vocês, ela dá uma encorpada, fica parecendo realmente uma textura de um melzinho. Daí você vai espalhando em volta da forma, como eu fiz aqui, só pra tentar dar uma distribuída nessa calda. Eu não vou fazer esse pudim no forno, tá? Ele vai ser feito em cima mesmo, na boca do fogão, na panela. Eu coloquei uma panela com mais ou menos 2 dedinhos de água e coloquei a minha forma dentro dela. Você precisa usar uma panela que seja na proporção do tamanho da sua forma. Nossa forma já está preparada, agora a gente vai bater o nosso pudim. Aqui eu já tenho 5 ovos, estou adicionando 1 xícara de açúcar e vou adicionar também 3 xícaras de leite. Eu estou utilizando leite integral, tá? Leite de caixinha. A xícara que eu estou utilizando aqui é a de 240 ml. Também estou adicionando 1 colher de sopa de cunhaque, tá? Mais ou menos 15 ml. Caso você não goste, não tem problema nenhum. Você pode colocar um pouquinho de essência da sua preferência. Daí você vai deixar bater no liquidificador por pelo menos 1 minuto, realmente só para misturar os ingredientes. E em seguida vai levar para a forma. Gente, eu não adicionei aqui amido nem leite em pó para ficar mais firme a textura do pudim, porque eu gosto dele assim mesmo, com a textura mais leve. Mas, caso você queira, você pode colocar 2 colheres de sopa de leite em pó ou 2 colheres de sopa de amido de milho. Daí, caso você adicione o leite em pó ou o amido, ele vai ficar com a textura mais densa. Meu pudim já tá batido, agora eu vou colocar na forma. Eu sempre vou derramando nessa parte aí do meio da forma, para não jogar de uma vez e acabar se misturando muito na calda, tá? A intenção é que a calda fique separadinha.
Depois de derramar o nosso pudim na nossa forma, a gente precisa tampar com uma tampa que seja também na proporção da forma do pudim. Essa forma que eu estou utilizando aqui tem 20 centímetros de diâmetro, mas aí você vai fazer no tamanho que você tiver em casa. Depois de tampar, você vai ligar o fogo e assim que levantar fervura, você vai marcar 25 minutos. Deu os 25 minutos, você vai desligar e vai deixar ele aí quietinho até esfriar completamente. Depois que o seu pudim esfriar completamente, você vai levar para a geladeira por pelo menos 4 horas para que ele fique firme. Pudim, gente, realmente é uma receita que você tem que fazer com o tempo disponível e com paciência para que você não tenha estresse, tá? Caso você faça na pressa, tem muito risco do seu pudim quebrar na hora de virar. Então, o ideal é que você faça realmente com tempo livre para que ele fique um bom tempo de geladeira. Aí você não vai ter estresse. E após as 4 horas de geladeira, basta virar, como eu fiz aqui, e como vocês podem ver, ele solta facilmente, tá? Vejam a quantidade de calda, como eu falei para vocês, realmente fica uma grande quantidade, mas se você não quiser com tanta calda, basta fazer metade da receita. E tá pronto o nosso pudim sem leite condensado. Gente, esse pudim realmente fica delicioso, tá? Ele fica super leve, muito gostoso e não fica extremamente doce, tá? É uma sobremesa muito boa, que não vai ser enjoativa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like, como eu sempre peço, isso realmente é muito importante. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijos e até a próxima receita!